Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera, mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo o mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto.
Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. Então as noites ficaram mais escuras. O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz: "Sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite." Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram.
As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás.
A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas, o âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra. Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2.000 anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra. Mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos em particular não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o alto escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida.
Mas, com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal, apenas mais um dia no escritório como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro. O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a Lua. Confuso com tudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de 1000 dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo, você diz animado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente. A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da Lua. Você nunca se interessou por astronomia. Então decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta suas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua. Depois, falam sobre alguns problemas com as marés, algo sobre como a maré agora é 1/3 do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores. Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a 1/3 das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude, encolhendo nos polos, e a protuberância da água ao redor do Equador também muda. A Lua comandava as marés e fornecia as mudanças periódicas que eram um elemento-chave para ajudar na vida na Terra. As formas de vida aquáticas são deslocadas entre as águas rasas em todo o mundo. Ciclos de vida de micróbios importantes foram perturbados. Você não poderia imaginar que algo tão simples quanto uma mudança nas marés poderia ser tão importante para bilhões de formas de vida. A água e a precipitação, que estão distribuídas por todo o mundo, não podem fornecer sustento onde antes o faziam. O clima se tornou mais extremo, mais quente por períodos mais longos e mais frio para outras partes da Terra.
Com o tempo, alguns milhares de anos no futuro, desertos secos farão a transição para eras glaciais. Essas mudanças intensas interrompem a ordem natural de todas as coisas para a vida na Terra. A Lua não apenas controlava as marés e o clima, mas costumava puxar moléculas para dentro da atmosfera à medida que se movia. O movimento, agora constante, interrompe moléculas, criando barreiras para a evolução futura. Você chega em casa, chateado depois de saber as notícias desanimadoras. Não só você nunca mais poderá surfar, mas toda a vida na Terra mudará. Uma era de involução começou. No ano seguinte, a flora e a fauna mudam para se ajustarem a este novo mundo. Animais migratórios que viajariam em direção a pastagens mais verdes não encontram nada. As aves ficam completamente confusas com a mudança nas estações. Animais que hibernam entram e saem de seus abrigos nos momentos incorretos, e a vegetação luta para crescer com a falta de luz solar. Animais noturnos não podem enxergar sem a assistência guiada do reflexo da lua. Embora Vênus seja uma fonte de luz mais brilhante quando escuro, é apenas 1/1000 de fração tão brilhante quanto a lua. Animais predadores que caçam durante a noite não são capazes de encontrar suas presas, proporcionando uma oportunidade para animais menores prosperarem. Embora a vida na Terra tenha mudado, ela continuará a existir, mas os ajustes repentinos se tornarão um teste para todas as esferas da vida. Com o tempo, será muito interessante ver quais espécies se adaptam e evoluem. Um mundo onde ratos e camundongos seriam mais proeminentes devido às suas capacidades adaptativas poderia criar uma nova espécie dominante por emergir. Em milhões de anos de evolução, seus descendentes florescerão principalmente. Poderemos ver roedores herbívoros do tamanho de búfalos cruzando as planícies e ratos do tamanho de um tigre vagando nas selvas. Camundongos que se aproximam de árvores com braços longos poderão se balançar entre os galhos. Outros provavelmente se mudarão para os mares, no lugar dos mamíferos, para se alimentar da vida aquática. Ratos predadores de olhos arregalados poderão ter traços semelhantes aos dos morcegos, com ecolocalização, tornando-se os conquistadores das noites escuras. Todas as novas espécies que surgirão, sem dúvida, continuarão a ser monitoradas por humanos, onde quer que estejamos.